Você sabe como equilibrar as suas energias masculinas e femininas de uma forma natural e ainda contando com uma ajudinha extra do seu parceiro? Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rúbia Martins, sou coach, mentora de mulheres e o meu objetivo aqui é ajudar você, mulher, a se tornar mais feminina e independente emocionalmente. No nosso vídeo passado, eu falei sobre feminilidade e perguntei se você acha que feminilidade é frescura. E eu mostrei o quanto equilibrar essa energia dentro da gente, o quanto nos tornarmos uma mulher mais feminina vai deixar a gente mais equilibrada, vai equilibrar a nossa saúde, vai equilibrar o nosso humor, vai equilibrar o nosso relacionamento. E não é só relacionamento conjugal, é o nosso relacionamento com um todo, inclusive com a gente mesma. Então eu perguntei várias vezes, e aí, você continua achando que feminilidade é frescura? Então eu terminei o vídeo falando para vocês que eu ia ensinar uma forma natural de como você equilibra essas energias, ou como você traz isso de uma forma bem natural para sua vida e ainda contando com uma ajudinha extra do seu marido, do seu namorado aí, do seu companheiro, certo? Então, nós vamos lá começar. Eu quero te dizer o seguinte, que teve uma pesquisa, já tem uma pesquisa que ela dura 15 anos e ela comprovou o seguinte, que alguns hormônios, alguns níveis de hormônios aumentados dentro da gente faz com que a mulher sinta o seu estresse ali diminuído, o seu estresse reduzido, certo? E esse hormônio que eu tô falando é o hormônio da ocitocina. O hormônio da ocitocina, ele faz com que o estresse da mulher diminua. E é justamente essa forma natural de você cultivar, aumentar, desenvolver esse hormônio dentro de você e como isso vai te fazer bem. Só que a pesquisa, ela comprovou o seguinte, que para a mulher aumentar, para que a ocitocina, o hormônio da ocitocina, seja eficiente na diminuição do estresse, é preciso aumentar um outro hormônio dentro da mulher, que é o estrogênio. E o estrogênio, ele que é responsável pelas energias masculinas e femininas. Então, se você tiver com as suas energias masculinas ali aumentadas, você vai ter baixo estrogênio e muita testosterona. Se você conseguir equilibrar a sua feminilidade, a sua energia feminina dentro de você, você vai aumentar o seu estrogênio e vai diminuir a sua testosterona. E aí você vai cultivar a sua ocitocina e ela, com o seu estrogênio aumentado, vai ser capaz de reduzir o estresse da mulher. A ocitocina, tanto em homem quanto em mulheres, está ligada ao hormônio do amor, da segurança, o hormônio do diálogo, da atenção, o hormônio da receptividade. Só que é o seguinte, homens e mulheres são afetados pelo hormônio da ocitocina. Só tem um problema. O homem, se ele tiver com a testosterona dele alta, tudo bem alimentar esse hormônio dentro dele, não vai afetar ali a testosterona dele. Mas se ele tiver com a testosterona baixa, a ocitocina vai fazer com que ele perca o desejo sexual, certo? E a mulher, ao contrário, ela precisa desse hormônio muito elevado dentro dela. Por quê? Porque nós, mulheres, somos voltadas para o nosso interior. A gente precisa ter as nossas emoções equilibradas, porque nós somos amor, nós somos emoções, nós somos atenção. Então, isso tudo ajuda a aumentar o nosso desejo sexual. Por quê? Porque diminui o nosso estresse, o estrogênio vai estar bom, porque a ocitocina vai estar fazendo efeito, certo? E então, para o homem isso pode prejudicar. Por isso, muitos casais que já têm muitos anos de casados, eles viram mais amigos, justamente por conta da ocitocina. Eles passam a cultivar ali
o amor, a amizade. O homem passa a cultivar mais o amor pelos netos, os filhos que já estão adultos. Então eles viram amigos de uma forma bem fraternal, por conta do hormônio da ocitocina. Para a mulher isso é ótimo. E para o homem, se ele tiver ali com a testosterona dele em dia, vai fazer bem. Se ele não tiver com a testosterona dele em dia, não vai fazer tão bem assim. Então a gente precisa, nós mulheres, nós precisamos desse conjunto de hormônios. O estrogênio, que é aumentado com a nossa energia feminina equilibrada, certo? E da ocitocina, que é o hormônio do amor, do carinho, do afeto, da atenção, que vai fazer com que o nosso estresse diminua. E aí eu vou te dar agora algumas dicas para você entender como a gente aumenta esse hormônio, como a gente faz para ter mais eficiência dele na nossa vida, porque não adianta nada a gente ficar ali cultivando a nossa ocitocina, o nosso hormônio do amor, se o nosso estrogênio estiver baixo, se a nossa energia masculina, se a nossa testosterona estiver mais alto, porque a ocitocina sozinha, ela não consegue fazer com que o nosso estresse diminua. Por isso que quando a gente começa a equilibrar as nossas energias, a gente começa a ter um maior bem-estar, porque estrogênio aumenta, ocitocina começa a fazer efeito na redução do nosso estresse e a gente fica zen, fica tranquila, fica mais passiva, fica mais aberta para receber o amor, fica mais receptiva, que são coisas da energia feminina, porque muitas vezes a gente, estando com a nossa energia masculina muito alta, a gente bloqueia os sentimentos. A gente bloqueia o sentir, a gente bloqueia o confiar. Por quê, gente? Porque nós vamos criando muralhas. Se você hoje tem uma decepção e tiver com a sua energia masculina muito alta, você cria muralhas. Ninguém nunca mais vai fazer isso comigo, não me apaixono mais, fulano não me trata assim nunca mais. E a gente vai criando uma muralha aqui, outra muralha ali, até perceber que a gente está presa dentro do nosso próprio cativeiro. Isso impede o quê? O nosso estrogênio de aumentar e a ocitocina fazer efeito no nosso organismo. Então, feminilidade jamais pode ser considerada como frescura. Eu posso ser uma mulher com muita testosterona e ter algumas atitudes femininas. Isso não vai baixar. Eu tenho que simplesmente colocar na minha cabeça e tomar uma decisão. Não, eu quero equilibrar as minhas energias. Como eu faço isso? Sentindo. Voltando o nosso olhar para dentro, sentindo, permitindo amar, permitindo ser amada, deixando de lado o perfeccionismo, se tornando uma mulher vulnerável. Eu já falei aqui várias vezes que vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza, ao contrário. Uma mulher vulnerável é uma mulher que tem muita coragem para demonstrar os seus sentimentos, coragem para expor, para abrir seu coração, sem medo do que o outro vai pensar, sem medo do que as pessoas vão pensar, se vão te julgar ou não. Isso faz parte da nossa feminilidade. Por isso que muitas vezes a mulher, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é bem-sucedida e ela merece ali tudo de bom, mas só arruma tranqueira. Só arruma alguém que vai enganá-la, alguém que não vai satisfazer ela como mulher, não vai satisfazê-la como esposa, porque ela tá com a energia dela masculina muito alta. E para ela conseguir ter um homem com a energia masculina, ela tem que diminuir a dela. Porque um homem que tem um alto valor de masculinidade, ele não vai se relacionar com uma mulher que também tem um alto valor de masculinidade. Por isso que a gente sempre atrai os opostos. A polaridade, ela é oposta. E a gente equilibrando, a gente consegue atrair aquele cara bacana, aquele cara que vai atender às nossas necessidades, que a gente vai admirar. A mulher, ela tem que admirar o homem, ela tem que sentir por ele algo mais para atrair a atenção dela.
Então, se ela sente isso, mas ela não tá com a energia dela equilibrada, ela vai atrair uma pessoa errada. E tem uma coisa muito importante, que é um círculo vicioso. Se essa mulher não se tratar, se ela não se curar dessas energias desequilibradas, ela vai sempre atrair o mesmo padrão de homens. Então ela tem que se curar, ela tem que identificar o que faz ela se tornar essa mulher tão masculina. Não é masculina no jeito de falar, não é masculina no sentido de gênero, de orientação sexual, nada a ver. É energia. Todo mundo tem as duas energias dentro de si. Então, se essa mulher estiver ali num polo extremo de muita energia masculina, ou se ela estiver num polo de muita energia feminina, o que vai acontecer? Esses extremos são extremos que são feridas. A mulher que está muito no polo da energia feminina, o que acontece com ela? Ela é carente, ela é insegura, ela é ciumenta, ela é um saco sem fundo. Ela só quer receber e cobrar, e receber e cobrar, mas nenhum homem vai conseguir preencher esse saco dela, porque não tem fundo. E a mulher que tá ali com muita energia masculina, ela é um saco vazio, porque ela acha que ela não precisa de ninguém, ela acha que ela tá bem sozinha, ou ela acha que ela é autossuficiente, que aquela pessoa que tá ali do lado dela só serve para alguns momentos. Então ela não entende que o saquinho dela de amor, o pote de amor dela, tá vazio. E ela não consegue preencher esse pote. Então, o equilíbrio de duas energias é a gente estar com o nosso pote cheio. A gente não pode nem ser pote sem fundo e nem pote vazio. Saco sem fundo, saco vazio. A gente tem que ter o nosso potinho de amor já cheio. Porque quando a gente encontra alguém, esse alguém vai ser transbordo. Ele não vai precisar fazer nada ali para encher o nosso pote, porque ele já está cheio. Por isso que eu falo que a gente não encontra alguém para completar, a gente encontra para complementar. E para que a gente tenha essas energias aí equilibradas, para que a gente consiga ter esse potinho de amor por nós mesmas bem cheio ali, no limite, a gente precisa desses hormônios. A gente precisa equilibrar a nossa energia para que o nosso estrogênio aumenta, e a gente precisa cultivar o nosso hormônio da ocitocina para quê? Para que ele diminua o nosso estresse, o nosso cansaço, aquela coisa que deixa a gente para baixo, deixa a gente mal. É por isso que tudo tem que estar em perfeito equilíbrio para que a nossa feminilidade brilhe, para que a nossa feminilidade desperte. Eu já falei que não adianta você colocar um vestidinho, não adianta você ficar dando uma lid delicada, porque a sua energia, ela chega primeiro do que qualquer gesto, do que qualquer palavra. Porque nós somos seres energéticos, magnéticos. A gente atrai pares. Então, se hoje você tem um círculo de amizades, você atraiu esse círculo de amizades. Se você tá com o seu companheiro, você atraiu com a sua energia esse companheiro. As coisas que você tem é as coisas que você atraiu para você, o seu trabalho, entendeu? Então, a gente tem que ficar atento a esse equilíbrio energético. A gente não consegue enganar o universo, a gente não consegue enganar as pessoas dando aí de equilibrada, de tudo certinho, de muito feminina, de independente emocionalmente, tá bom? A gente não consegue enganar, porque a nossa energia, ela chega primeiro do que qualquer palavra, qualquer coisa. O nosso sentimento tá muito além das nossas ações. Então é comum a gente ouvir também reclamações, por exemplo, assim, que os homens, eles não dão a devida atenção para as mulheres. Eu ouço muito aqui esse tipo de reclamação. Ah, Rúbia, meu marido não me dá a atenção que eu quero, a gente não conversa, a gente não tem um bom diálogo. Então a gente tem que entender e saber explicar isso para o nosso marido. Explicar o que, Rúbia? Explicar que nós, mulheres, somos seres de sentimento. A gente precisa falar, a gente precisa sentir, a gente precisa ter DR,
A gente precisa expor os nossos sentimentos, porque quando a gente começa a guardar os nossos sentimentos, a gente alimenta a nossa testosterona, porque o homem já não tem essa necessidade. Um homem que tem a sua energia equilibrada, ele não tem tanto essa necessidade de falar de sentimentos. Quando você vê numa rodinha de mulheres, geralmente elas estão falando, elas estão contando ali o que elas estão sentindo. Eu assisto uma série, chama Doces Magnólias. Então são 3 amigas que elas se reúnem uma vez na semana para tomar margarita e para conversar. Para cada uma falar do seu sentimento, falar de como foi a sua semana, porque isso é importante para a mulher, mas não é importante para o homem. É por isso que quando a mulher começa a falar, o homem acha que é besteira. Acha que a mulher tá reclamando, acha que a mulher tá muito sentimental. Ixi, lá vem ela com essa ladainha de ficar falando as coisas. E isso não é verdade, porque ele não entende, ele tem uma cabeça masculina. Ele pensa com a cabeça masculina e pensa com a cabeça dele. Então a gente tem que entender que a cabeça dele é: eu não preciso falar, então ela também não precisa falar. Por isso o diálogo e a gente aprender isso para ensinar para os nossos companheiros é importante. A gente explicar para eles que nós somos seres que têm muitos sentimentos. Se a gente começar a guardar os sentimentos, isso vai prejudicar a nós e vai prejudicar ao nosso relacionamento. Você já viu aquele ditado assim: enquanto a mulher tá falando, tá tudo bem? Quando ela cala, tá o problema? É verdade. Enquanto ela tá falando, enquanto ela tá insistindo, enquanto ela quer conversar, tá tudo certo. Quando ela se cala, ela se volta, certo, para dentro, para um sentimento de que ela não quer mais falar, é o problema. É onde ela começa a guardar tudo aquilo para ela. E a mulher não sabe absorver isso de uma forma como os homens sabem. Para os homens sentar numa rodinha, eles vão falar, sei lá, de futebol, de carro, vão brincar, vão encher o saco um do outro. Vai ser aquela coisa. Eles falam de qualquer coisa, menos de problemas. Porque eles não têm essa necessidade. A forma que eles têm de repor a testosterona deles é diferente. Muitas vezes até ficar ali, ó, na televisão ali, ó, na caixinha do nada, mudando de canal, tá repondo a testosterona deles. Muitas vezes ficar calado num cantinho, tá repondo. Eles falam que o homem precisa entrar para a caverna para repor a testosterona dele. Certo? Dar uma voltinha no quarteirão com o cachorro, ficar em silêncio, ver um futebol, conversar com amigos, fazer nada, certo? Sentar num cantinho ali, ficar só, sei lá, na caixinha do nada. Tudo isso aí é importante para ele repor a testosterona. E a mulher, como ela repõe o hormônio dela, equilibrando, e ela precisa de quê? De carinho, de atenção e de afeto. Então, o que eu ouço muito de reclamação? Os homens chegam do trabalho, eles não querem ouvir as mulheres. Eles não querem, porque eles precisam ir, eles precisam ter um tempinho para eles reporem ali a testosterona deles. Por quê? Porque se ele chegar do trabalho e já logo for ouvir tudo que a mulher tem para falar, ele vai estar alimentando também a ocitocina dele. E isso pode gerar um grande estresse para o homem. Então não adianta a mulher liberar o estresse e o homem aumentar o estresse. Tem que ter o equilíbrio do casal. Então eu quero o seguinte, que vocês entendam que o homem precisa do tempo deles para depois ouvir você, para depois te dar a atenção, o carinho ali que você merece. Mas primeiro ele precisa repor a testosterona dele, porque se ele não repor, isso vai gerar um grande estresse para ele. Então tudo isso é conversado, tudo isso é explicado. Aqui em casa eu sempre explico assim pro meu marido, quando ele chega, eu falo para ele assim, ó, vai tomar um banho, vai relaxar um pouquinho, depois a gente conversa. E aí sim, a gente para conversar, sem celular, sem nada, porque o celular atrapalha muito os casais. Atrapalha de uma forma que vocês não têm noção. Os casais saem para jantar, tá cada um no seu celular. Eles saem para comemorar, estão no celular. Eles vão dormir, cada um no seu celular. Então a mulher tá ficando calada e o homem tá na caverna. Isso para ele pode ser bom, ficar ali no nada, fazendo ali, passando ali o feed de rede social ali no nada. Mas para a mulher isso não é bom, isso não é legal. Por quê? Porque ela precisa alimentar a ocitocina dela.
Mas se o estrogênio não tiver equilibrado, que é a feminilidade, não adianta alimentar a ocitocina. Então a gente ouve muitas essas reclamações. Então tô dizendo para vocês, certo? Que espera o seu homem aí recuperar a testosterona dele para vocês conversarem, mas você tem que explicar para ele que isso é importante para você. Sem reclamações, sem julgamentos, sem críticas. A conversa é a título de desabafo. E muitas vezes o homem, como ele é fazedor, como ele é resolvedor, ele já quer tentar resolver ali o que você está desabafando com ele. Não precisa. Basta ele ouvir. Basta ele ouvir com atenção, é claro, né? Não é ouvir ali no celular, ou ouvir na televisão, ou ouvir ali gritando com o menino pra lá e pra cá. Então, basta o homem ouvir e basta a mulher falar. Ninguém precisa resolver nada, certo? Um equilibra a testosterona, a outra equilibra a ocitocina e fica tudo bem. Parece fácil, né? Mas a gente sabe que não é. Tem que ter muita conversa, muito autoconhecimento, muito diálogo, porque senão isso não vai dar certo. Então, a mulher, para ela recuperar aí essa ocitocina, uma coisa importante, dentre outras, uma coisa muito importante é o toque. A mulher, ela precisa de toque, ela precisa sentir o abraço, o calor, para alimentar isso dentro dela. Então, muitas mulheres não gostam nem mais que o marido toque. Não gosta mais de ser abraçada, não gosta de ser acariciada, porque já acostumou tanto com a energia masculina que não quer ser tocada, não quer ser abraçada. Então, vocês entenderem que o abraço, o toque, o carinho é muito importante para a gente recuperar isso dentro da gente, para a gente recuperar esse hormônio dentro da gente. Sabia que vocês, antes de dormirem, vocês podem o seguinte, deitar e ficar abraçado ali por alguns minutos, 5 minutos que seja. Isso vai alimentar a testosterona na mulher, certo? Acalmando ali o estresse dela, reduzindo ali a quantidade de pensamentos, diminuindo ali aquele pensamento acelerado. E na hora de dormir, o homem vai ter sono. Então, olha para vocês ver tanto que a natureza é perfeita. Antes de dormir, se abracem ali por 5 minutos, a mulher vai alimentar ali o lado afetivo dela e o homem vai descansar, vai ter sono, vai repousar. Só que é o seguinte, o que eu ouço muito? Rúbia, mas se eu aproximar dele, ele já vai entender que é sexo. Se eu falar alguma coisa, nossa, Deus me livre, se eu fizer isso todo dia, eu vou ter que namorar ele todos os dias, não aguento isso não, tô cansada. Acordos, meninas, acordos, tem que ser feito acordos. Vocês têm que conversar com o marido de vocês, com o namorado de vocês, com os parceiros de vocês, que isso é importante. E os homens têm que parar de entender que cada toque da mulher significa sexo. Mas como vai saber se vocês não falarem? Eles vão saber se vocês não demonstrarem para eles que isso é importante para vocês, que esse abraço, que esse afeto, que esse carinho é importante. Sabe o que acontece? A mulher não conversa com o marido, aí não tem esse hábito ali de se abraçarem, de se tocarem, porque ela até evita porque ela não quer namorar naquele dia. Então, o que acontece? Ela chega perto dele ali, faz uma conchinha nele. Ai, ele acende. Ele já acha que, vai ganhar. Aí o que acontece? Ele vem com tudo pra cima da mulher. Ela vai falar pra ele, credo, eu não quero. Ele vai, então por que você tá chegando perto de mim? A noite termina em grande confusão. A noite termina mais estressante pro homem e pra mulher. Então é importante a gente entender, vocês explicarem aí pro marido de vocês que a mulher, ela precisa de carinhos não sexuais. Ela precisa, porque o sexo também não alimenta a ocitocina da mulher. O sexo é muito mecânico, a não ser que tenha muita carícia, muito carinho não sexual antes. Porque se for partir ali pro vamos ver, não vai alimentar a ocitocina da mulher, certo? O que vai aumentar é a testosterona dela. Então, se tiver ali uma preliminar bem assim, de alguns minutos, ali bem demorada, com muito carinho, com muito amor,
é capaz de alimentar ali a ocitocina dela antes do ato sexual. Mas se for partir ali pro vamos ver, não vai dar certo. Então, para a mulher, é muito importante vocês deitar, abraçar, é muito importante o carinho, é muito importante o afeto, é muito importante a atenção. Então, eu falei, uma forma de você recuperar a ocitocina é o toque e o outro é tempo de qualidade, atenção. Atenção ao que a mulher vai falar, atenção ao que ela está tentando demonstrar. Porque muitas vezes nós mulheres, a gente fala muito nas entrelinhas e o homem é muito direto. A gente tem que parar com essa mania de ficar jogando indiretas para os homens. E temos que parar com a mania de ficar tentando ler as entrelinhas do que eles falam. Porque eles não falam nas entrelinhas, porém nós falamos. Então, para ter um diálogo melhor, você não tem que ficar falando, ai, um carinho seria bom, ai, queria tanto. Não, olha, eu gostaria que você me desse carinho, vamos deitar, vamos abraçar, não tem nada a ver com sexo. A gente vai conversar um pouquinho. Porque eu aprendi que alimentando aí esse meu hormônio da ocitocina vai reduzir o meu estresse, você vai ficar com um soninho bom, você vai descansar melhor. Isso é importante pra gente. Vamos fazer esse combinado da gente nunca dormir brigados, que a gente sempre se deite, se abrace, a gente converse um pouco. Então, tudo isso é conversado, tudo isso é acordo. Mas o que é que eu vejo hoje nos casais? Um fica na sala assistindo televisão até de madrugada, a mulher vai dormir sozinha, ela não tem ali aquele companheiro na hora de dormir, ou o inverso, certo? Aí eu vejo que se deitam juntos, cada um pega ali seu celular, não tem diálogo, não tem conversa. Chega na hora do jantar, o que eles fazem? Cada um pega o seu prato de comida e vai pra frente do sofá, vai ver TV, vai ver outras coisas. Enquanto isso, vocês não estão entendendo, vocês estão se perdendo. Cada dia vocês perdem um pouquinho. É como se fosse uma cabeleira. Todo dia você perde um fio, um fio, um fio, um fio. Pode demorar que você perca tudo? Sim, pode demorar, mas vai perder. Então, ao invés de perder vocês vão se distanciando, ao invés disso, vamos lá recuperar. Vamos dedicar tempo de qualidade, vamos dedicar toque físico, amor, atenção, porque é isso que vai alimentar o amor de vocês para quando vier as tempestades. Quando a gente constrói uma base sólida no nosso relacionamento, quando vem a tempestade, quando vem a chuva, quando vem a ventania, a base está firme. Então, se você ficar aí, não alimentando o seu estrogênio, não alimentando a sua ocitocina, não permitindo ali que o seu marido aumente ali a testosterona dele, vocês vão se perdendo. Então, casais hoje em dia encontram com dia marcado, com hora marcada. Se chegar a visita naquele dia, naquela hora marcada, só na outra semana. Não tem mais paciência de sentar numa mesinha bonitinha, de colocar ali uma velinha aromática, fazer uma refeição gostosa, conversarem, cada um falar um pouquinho. Ou se a mulher, se o homem, tem homem que também gosta de falar. Se a mulher tem menos necessidade de falar, então divida esse espaço com o marido, vão conversar, vão planejar quais são os objetivos juntos, quais são os planos juntos. Então deixa de lado um pouco o que tira o foco de vocês, para vocês conseguirem recuperar aquilo que está se perdendo, se vocês não se recuperarem. Aumentando a sua ocitocina de uma forma natural, tempo de qualidade, toque, carinho, afeto, atenção, aumentando ali a testosterona do seu esposo, fazendo ali o que ele gosta de fazer, ou às vezes não fazendo nada, um pouquinho, já dá certo. Vocês vão conseguir ter um relacionamento muito melhor. E o estresse que a mulher sente vai diminuir, vai reduzir. Por quê? Porque a sua ocitocina, que é o hormônio do amor, vai estar elevado.
a sua feminilidade vai estar em dia. Ela vai conseguir dar para esse homem o apoio que ele quer, a lealdade que ele quer e ainda um sexo de qualidade para ele também. Por quê? Porque ela também está alimentada ali nos sentimentos dela. Então tem homens que maltratam a mulher o dia inteiro, chega à noite, quer a cereja do bolo. Tem homens que não tá nem aí pra mulher ali o dia todo, chega de noite, quer a cereja do bolo. Não tem tempo ali de fazer um carinho, não tem tempo de fazer uma preliminar, fica aquela coisa mecânica, sem graça e enfadonha, e que a mulher fica morrendo de vontade de terminar logo. Mesmo que ela consiga ali chegar aos finalmente, ela quer que termine logo. Por isso que tem tudo dia marcado, hora marcada e tudo muito rápido. Porque tá tudo muito mecânico. Os homens têm que aprender a lidar com as mulheres, mas para isso as mulheres têm que ensinar. Ensinar de uma forma que não é reclamar, não é julgar e não é criticar. Não é falar para ele, você não sabe de nada, você não sabe nem me satisfazer. Eu não sinto nada por você. Não é. É chegar e conversar. Olha, eu aprendi que assim diminui o meu estresse. Se eu fizer isso, eu vou conseguir equilibrar as minhas energias femininas. Se você me ouvir um pouco mais, eu vou conseguir me desabafar, vou conseguir me soltar um pouco mais. Vamos tentar? Vamos fazer um acordo? É assim que funciona. Se vocês não souberem dialogar, vocês não vão conseguir entrar e chegar em um acordo. Feminilidade aumenta o estrogênio. Amor, afeto, carinho, atenção, aumenta a sua ocitocina e os dois em conjunto diminui o seu estresse, aumenta a sua libido, te dá mais prazer pela vida, mais energia, mais alegria em tudo que você faz aí na sua vida, tá bom? Então, é o que eu posso te dizer nesse vídeo de hoje. Eu te espero aí nos próximos vídeos, nessa série aí de feminilidade, onde eu ensino você a ser uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. Inclusive tem até o meu curso Feminina e Independente. Feminina por quê? Porque você precisa diminuir ali a sua energia masculina. Independente emocionalmente por quê? Porque você precisa de deixar de ser aí essa mulher carente, insegura, ciumenta. Você precisa deixar de ser essa mulher que não tem fundo, que o saco não tem fundo, que o pote não tem fundo. E precisa deixar de ser essa mulher aí que é um saco vazio, um pote vazio. Por isso, feminina e independente emocionalmente, que é o equilíbrio perfeito para você ter aí os seus hormônios alimentados, regados com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, com muita atenção, tá? Se fez sentido para você esse vídeo, compartilha com uma amiga, comenta aqui para mim o que você achou, qual é a sua maior dificuldade hoje em ter aí esse relacionamento saudável, em alimentar a sua feminilidade, o seu hormônio da ocitocina. Comenta aqui, me dá um feedback para eu poder te ajudar. Tá bom? Se você estiver me assistindo pelo YouTube, já se inscreve aí no meu canal, já ativa o sininho, dá um like, porque o YouTube entende que é um vídeo bacana, um vídeo legal e vai distribuir para muito mais mulheres, tá? Eu fico por aqui, um grande beijo para vocês e